pela sua palavra, venha ministrar a cada um de nós. O Senhor nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe todas as nossas necessidades. Que o Senhor fale a cada um, que abra os ouvidos, o entendimento, que nos dê direcionamento. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 126. Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Culto da virada 2025 é o ano da evidência. A palavra evidência significa visibilidade, clareza, transparência, algo que é incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar e que não deixa dúvida, probabilidade, indício de um sinal que todos conseguem ver. O ano 2024 foi o ano da redenção. No Salmo 51, a palavra foi: torna-nos dar alegria da salvação. Torna-nos dar alegria da salvação. O Salmo 123, ele traz a evidência da alegria de um povo que amargou muitos anos, 70 anos no cativeiro na Babilônia, mas que agora eles voltam a sonhar. Sua boca novamente se enche de riso, e era evidente essa alegria. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Quando eles voltavam da Babilônia, e esse cântico, ele começa a ser usado como um poema na subida para Jerusalém, eles trazem a memória de quando eles estavam cativos, de como era amargurada a sua vida no cativeiro, de como eles não tinham liberdade para cantar, tocar os seus instrumentos, mas agora eles podem novamente subir e adorar o Senhor. É um dos cânticos de escada que o povo subia e cantava, o povo respondia, porque todos tinham agora o entendimento que estavam livres, e que era evidente que não eram mais cativos, que não estavam mais ali debaixo de homens que os dominavam, mas eles podiam agora estar na sua terra, agradecer ao Senhor, e era evidente essa alegria. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. E na reflexão, análise, contemplação das experiências, escolhas e valores que moldam a existência de uma pessoa. Sempre esses dias são dias de reflexão. E é nessas reflexões que nós vamos fazer uma análise e vamos contemplar como tem sido a nossa vida.
nós temos razão de estarmos alegres, nós somos uma evidência de salvação, nós somos uma evidência de um povo livre. É isso que nós temos que fazer uma reflexão. Como está a nossa vida espiritual? E eles, ao subir nessa caminhada, eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando eles faziam uma reflexão, eles podiam dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você só pode falar isso quando você faz uma reflexão, e você se lembra do cativeiro, de onde Deus te tirou, onde você estava, como você era escravo, como você vivia. Então é uma reflexão. O povo está fazendo uma reflexão, e ele diz: olha, quando nós passávamos, os estrangeiros, eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por esses. Por isso eles estão alegres, por isso eles têm motivos de cantar, por isso eles têm motivo de louvar a Deus. Nós somos testemunhas que Deus fez grandes coisas na vida deles. Mas esse povo, ele também teria que fazer uma reflexão. E a reflexão é a contemplação das experiências, das escolhas e valores que moldam a existência de uma pessoa. Quando você faz essa reflexão, você pode dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A evidência, ela tem início no olhar. O povo estrangeiro olhava para o povo que saiu do cativeiro, e ao olhar dizia: grandes coisas Deus fez por eles. O povo tem que olhar para a igreja, o povo tem que olhar para a tua casa, para a sua vida, para a minha vida, e eles têm que dizer: o Deus que eles servem cuida deles. O Deus que eles servem tem feito diferença na vida deles. Quando nós entendermos isso, quando nós entendemos que a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o culto que nós prestamos a Deus, ele precisa trazer aos olhos do mundo um olhar que traz uma evidência: esse povo realmente tem um diferencial. Se nós não estamos mostrando ao mundo uma evidência, um diferencial, nós ainda estamos no cativeiro. Por isso o povo pede: traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes de água do sul. A libertação é algo constante em nossa vida. Se nós não tivermos uma libertação constante: Senhor, torna-me libertar. Senhor, o mundo quer me aprisionar, as ideias do mundo querem me segurar, a vaidade do mundo quer me reter. O mundo trabalha para que você seja escravo. O mundo trabalha para que os seus filhos sejam escravos. Interessante que a bênção de Deus, nós cantamos, eu li a passagem, e a sua descendência será abençoada. Nós temos que começar a buscar esta bênção sobre a nossa descendência. Se os nossos filhos não estiverem recebendo essa porção de bênção, essa palavra profética, se nós não lançarmos sobre eles a palavra profética que liberta, que transforma a vida deles, nós teremos uma geração prisioneira novamente. O grande risco que nós estamos correndo é que a próxima geração ela seja prisioneira.
Por isso o povo, ele diz, torna a nos dar, torna a nos tirar do cativeiro. Torna a nos tirar daquela escravidão. Não nos permita voltar a um tempo de escravidão. Por isso, a palavra para Isaac era, olha, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Ele não apenas recebeu a bênção de Abraão, então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Tome posse da terra que Deus está te dando. Cavar um poço, você está dizendo, eu vou viver aqui, e vou prosperar. O inimigo sempre quer fazer você sair, sempre quer que você fique de um lado para o outro, desorientado, perdido. Você tem que chegar no lugar de bênção, e falar, eu vou abrir um poço nesse lugar, porque esse lugar eu vou multiplicar, e a minha descendência vai multiplicar. É tomar posse de uma libertação. Enquanto você não toma posse da libertação, você está sempre mudando, levado de um lado para o outro. O povo de Israel, todas as vezes que desobedecia a Deus, era levado cativo. Todas as vezes que se esquecia de Deus, era levado cativo. Todas as vezes que se esquecia de Deus, perdia suas batalhas, perdia suas pelejas. Nós temos que começar a tomar posse. Então a evidência, ela tem início no olhar. No olhar. O olhar de reflexão. Você tem que olhar para a sua vida, para a sua casa, e você poderá dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Essa tem que ser a nossa palavra, quando há uma evidência do Espírito Santo em nós, quando o Espírito Santo está operando em nós. Então a evidência ela tem início no olhar. Deus olha para o seu povo, Ele age com misericórdia. Sempre que Deus, Ele olha para o seu povo, Ele olha com misericórdia. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor. Ah, se Deus não olhasse para nós com misericórdia, se Deus não olhasse para nós e se colocasse em nosso lugar. Jó, na sua luta, ele olha para o céu e diz, é muito fácil, o Senhor está aí em cima, eu enfrento o inimigo aqui embaixo. E Jó diz, mas eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Jó, muitos anos antes da vinda de Cristo, ele já anuncia a vinda do Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. E hoje nós estamos vivendo, não como nos dias de Jó, mas o nosso Redentor, Ele já veio. E Ele pode nos tirar de toda e qualquer escravidão. Salmo 33, versículo de número 18, diz assim, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar a alma da morte, e para conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo.
pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. A evidência, ela começa com um olhar. Deus tem que olhar para cada um de nós, e Ele vê em nós um pedido de misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor. Eu sou um pecador, eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor ouça a minha oração. Eu preciso que o Senhor venha me tirar novamente desse cativeiro. Muitas pessoas pensam que por um dia aceitar Jesus, que por um dia entrar em um tanque batismal, ele não precisa mais buscar Jesus. Nós precisamos buscar Jesus todos os dias. Todos os dias nós precisamos da misericórdia. Todos os dias nós precisamos da libertação. Quando nos esquecemos da libertação, o inimigo vai entrando, ele vai tomando territórios. É triste ver cristãos perdendo territórios. O inimigo entrando na sua casa, trazendo contenda, trazendo divisões, trazendo angústia, trazendo medo. Ele não ora pedindo misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. É um tempo de temer ao Senhor. É um tempo de não se esquecer. Israel poderia pensar, bom, nós já estamos livres, nós já agora saímos do cativeiro, mas a oração deles, ainda que estavam, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor por estes. O gentio só vai dizer que grandes coisas fez o Senhor por você, quando ver alegria na tua vida. Se a igreja não tiver alegria, se a igreja não louvar a Deus, se nós não tivermos alegria em estar na casa do Senhor, preferir estar na casa do Senhor do que em outros lugares 1000, a igreja está perdendo a oportunidade de estar na casa do Senhor no último dia do ano. Qual é a tua prioridade? Qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade tem que ser estar na casa do Senhor, louvando a Deus. É um dia de reflexão, é um dia de buscar ao Senhor, é um dia que a alegria deve encher nossa boca, os nossos lábios, encher de cânticos, para que o mundo saiba que nós somos felizes em servir ao Senhor, que nós reconhecemos que Deus, Ele nos livrou. Então, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. Jesus disse que haverá dias de fome, e não fome de pão, mas fome da palavra. Nós temos que buscar a palavra, alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. O mundo está com fome, o mundo está atordoado, porque não sabe onde buscar. Hoje é um dia de bebedice, hoje é um dia de drogas, hoje é um dia que as pessoas, elas deixam a sua casa, a sua família, e não se tem mais uma reunião familiar. Esses dias até estávamos conversando, casas de lanche vão ficar abertas,
Interessante, alguns anos atrás não se abria bar, não se abria padaria, porque as famílias estavam reunidas em casa, preparavam jantares, preparavam almoço. E hoje muitas pessoas estão longe dos seus familiares e terão que passar em algum lugar para comer um lanche. E eles estão vendo esta oportunidade de ficar 24 horas aberta, porque as pessoas não vão se reunir em família e vão comprar lanche. Nós estamos em um tempo de fome, mas é um tempo de fome da palavra. Então, a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, pois nele se alegra. Pedir ao Senhor, olhe para mim. Se os olhos do Senhor estão buscando aqueles que estão pedindo por misericórdia, qual é a nossa oração nesses dias que nós estamos vivendo? Senhor, olhe para mim. Senhor, olhe para a minha casa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu sei, Senhor, que sem a tua presença, eu não consigo sair dessa situação. Eu espero misericórdia. Sinta, Senhor, a tristeza que eu sinto, sinta a angústia que eu estou sentindo. Olhar nos olhos é uma forma de comunicação, uma forma não verbal, para estabelecer uma conexão com outra pessoa. Quando nós falamos, Senhor, olha para mim, Ele vai olhar nos teus olhos. Ele vai querer olhar dentro da tua alma. Quando nós olhamos os olhos de uma pessoa, e nós fixamos os olhos, nós estamos entrando na alma da pessoa. Nós queremos saber o que aquela pessoa está sentindo. Quando nós pedimos para Deus olhar para nós, Ele quer olhar nos olhos, saber o que você está precisando, saber o que você está sentindo. Jesus, Ele tem um momento agora de dor. Tudo aquilo que Ele previu, toda a palavra que era anunciada sobre Jesus, começa a acontecer, e Ele está vivendo os seus últimos dias ali na terra. Reuniu seus discípulos, fez a ceia com eles, se apresentou como Messias, declarou que um deles iria traí-lo, e os discípulos começam a se perguntar: quem de nós vai te trair? Quem de nós vai te abandonar? Pedro diz: eu não, jamais eu deixarei o Senhor, jamais eu deixarei o Senhor, jamais eu vou trair o Senhor. Mas chega no dia que vem prender Jesus, os soldados chegam-se e aproximam de Jesus, e todos fogem. Todos que juravam continuar com Ele, lutar com Ele, não permitir que Ele fosse preso, fogem. E quando Jesus está ali, naquela prisão, caminhando para a cruz, acontece algo entre Ele e Pedro. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 22, no versículo de número 61. Lucas capítulo 22, versículo 61, diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Jesus, sendo levado, Ele para e olha para Pedro. Olha nos olhos de Pedro. Jesus tinha dito para Pedro antes: Pedro,
antes que o galo cante, ou se o galo cantar hoje, você já teria me negado 3 vezes. Pedro tinha dentro de si dizendo: eu nunca te deixarei, eu nunca vou te abandonar. Jesus olha bem nos olhos de Pedro, e Pedro se lembra, todas as vezes que Deus olhar em nossos olhos, nós temos que lembrar que precisamos da misericórdia. A evidência começa no olhar. Toda evidência começa no olhar. Aqueles que vão olhar para você, vão olhar para nós, eles vão dizer: grandes coisas fez Deus por eles. É por causa do olhar. Estarão olhando para vocês, para nós, e poderão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Na reflexão, nós vamos olhar para nós e podemos dizer: grandes coisas Deus fez por mim, Deus fez por nós. O mundo vai olhar e vai dizer: grandes coisas Deus fez por eles. A evidência é manifestada no olhar. Jesus olha para Pedro, e toda a evidência daquilo que Jesus esperava, que Pedro não esperava. Quantas vezes nós pensamos: eu sou muito forte na minha fé, jamais eu vou abandonar Jesus. Quantas vezes nós pensamos: eu sou crente desde pequeno, eu sirvo a Deus, o inimigo não me pega. É um engano. Ou nós começamos a pedir misericórdia, ou as nossas orações começam a pedir para que Deus tenha misericórdia e seja o nosso escudo, porque são dias difíceis que estão se levantando. Mas haverá um povo que não vai ficar cativo, haverá um povo que não será dominado, e esse povo só não se tornará escravo pela misericórdia de Deus. E nós temos que clamar para que Deus olhe para nós. Olhe para nós. Senhor, nesses tempos difíceis, olhe para mim. Olhe para a minha casa. Mas olhe com misericórdia. Olhe com misericórdia. Enquanto nós pensarmos como Pedro: aí eu sou crente, aí eu já sou batizado, aí eu sou dizimista, eu não caio nessas, a sua vaidade vai te jogar por terra. É um tempo da evidência, mas a evidência ela começa no olhar. Peça para que o Senhor olhe dentro dos teus olhos e Ele vem agir com misericórdia. Jesus, Ele olha para Pedro. Jesus não condenou Pedro, Pedro se condenou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. O Senhor não acusou ele naquele momento, só olhou para ele, e ele teve que fazer uma reflexão. O Senhor nesta noite, neste ano, para nos tornarmos evidentes, nós temos que ouvir a palavra do Senhor, descer da nossa vaidade, descer do nosso eu, descer daquilo que nós pensamos que somos melhores do que os outros cristãos, e começar a orar: tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. A igreja precisa. Eu sempre tenho ouvido o povo dizer: olha, se prepare, está vindo um grande avivamento. O avivamento só vem com arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Não se deixe enganar.
por shows. Não se deixe enganar por movimentos. Se a igreja não se vestir de saco, se a igreja não dobrar os seus joelhos, se a igreja não pedir misericórdia, não haverá evidência de salvação. É um tempo de reflexão. Jesus olhou para Pedro. Jesus não vai te condenar. Porque se você se afastar de Jesus, você está se condenando. Se eu me afastar de Jesus, eu estou me condenando. Não há salvação sem Jesus. Não há libertação sem Jesus. Nós estamos vivendo o tempo do engano. O tempo que as pessoas estão dizendo: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus. O tempo que aqueles que não têm sabedoria estão dizendo: eu não preciso de igreja, eu não preciso buscar Deus, eu mesmo me cuido, eu mesmo me resolvo. Então, lembrou-se da palavra do Senhor que havia dito: sempre que Deus olhar nos teus olhos, você precisa lembrar da palavra de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, você não cuida da tua casa. Sem Deus, você não ensina os seus filhos. Sem Deus, os seus negócios vão à falência. Sem Deus, a igreja fecha as portas. Sem mim, nada podeis fazer. Sempre que Deus olhar nos teus olhos, lembre-se dessa palavra: sem Deus, eu não sou nada e não consigo nada. Temos que buscar. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Versículo 31 diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles responderam: nada. Disse-lhe, pois: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compra. É tempo de guerra, é tempo de batalha, é tempo de luta, é tempo de guerrear contra o inimigo das nossas almas. Venda a tua capa e compre a espada. A espada é a palavra de Deus. Hoje os crentes não têm mais Bíblia. Estamos todos com aplicativo. Há 20 anos atrás, em uma pregação eu disse: guardem as suas Bíblias, porque elas serão modificadas. Guardem os exemplares das Bíblias mais próximas do original, porque o teu celular, que você tem o aplicativo, ele já começou a ser mexido. O inimigo vai te enganar. O inimigo vai falar aquilo que você gostaria de ouvir, mas você tem que buscar a palavra de Deus, a verdade. Buscar, procure o mais rápido uma Bíblia perto daquilo que é original, daquilo que não muda, daquilo que não é transformado. A Bíblia é muito machista, a Bíblia não é dessa época. É o que você vai ouvir hoje. Não caia na falácia,
Deus disse: a minha palavra não muda. A minha palavra não muda. Nesse olhar, Pedro viu a gravidade da sua atitude. Percebeu que tudo ocorreu como Jesus tinha predito. Jesus disse a ele: olha, Simão, Simão, Satanás, ele pediu a tua alma, ele quis ir andar em volta de você como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres. Pedro já andava com Jesus, mas Jesus disse: quando você se converter, Pedro, começa a falar para os outros. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo: hoje nós estamos pregando para crentes, para converter crente, porque os crentes estão se desviando da palavra. O grande trabalho hoje é para não perder aqueles que um dia ouviram a palavra de Deus, é para converter, continuar, que ele continue buscando ao Senhor. Então Pedro andava com Jesus, mas ainda não era convertido. Quando você se converter, Pedro, porque Satanás, ele pediu a tua alma, ele pediu para te cirandar, ele pediu para pôr você para rodar. É isso que Jesus falou. Se nós não estivermos junto com Jesus, o inimigo, ele vem destruir a nossa casa, destruir a nossa família, e nós não vamos nos apercebendo, porque ele está cirandando. Jesus falou a Pedro em seus dias. Essa palavra, Jesus falou com Pedro em seus dias, mas ele deixou uma palavra para os nossos dias. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 24. Jesus falou para os nossos dias. Versículo 8 em diante. Veja o que Jesus falou para os nossos dias. Mateus 24. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse é para os nossos dias. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus está dizendo: cuidado. Se o amor esfriar, se a fé esfriar, você não vai deixar de negar Jesus. Com toda certeza, quando vier a primeira opressão, você nega Jesus. Mas nós pensamos: eu não. Esta palavra é para nós. Jesus disse para Pedro: Pedro, você não é tão forte quanto pensa. Se eu não te guardasse, Pedro, o diabo já tinha te cirandado. E muitos de nós hoje estamos pensando: eu não preciso de oração, eu não preciso de jejum, eu não preciso mais me humilhar perante o Senhor. Eu não preciso nem perdoar e nem ser perdoado. É o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Mas Jesus, ele nos preparou. E ele diz: cuidado, porque esses dias é para o nosso tempo. A fé de muitos esfriará. Eu sempre digo que a igreja precisa em nossos dias. Não é o dom de línguas, não é o dom de cura. Tudo isso é ótimo, é muito bom. Mas não abra mão do dom de discernir. Porque o que mais tem se levantado em nossos dias, falsos profetas, falsos ensinadores, falsas igrejas, é o que mais se levanta
em nossos dias. Se nós não tivermos o Espírito Santo para discernir o que é de Deus e o que é do inimigo, nós seremos enganados. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Muitos de nós estamos falando, eu não. Como Pedro. A nossa oração tem que ser: Senhor, me dá o dom para discernir. Mostra, Senhor, o que está por detrás de tantas coisas, de tantos movimentos que nós estamos vendo hoje. Me mostra. Tira as escamas dos meus olhos. Tira as escamas dos meus olhos. Porque esta palavra não é mais para Pedro, é para o Gerson, é para hoje, é para você, é para mim. É dias de falsos profetas que enganarão a muitos. Mas como Pedro, nós estamos dizendo: eu sou muito entendido. Eu sei. Não. São enganadores. E a palavra diz que enganarão a muitos. E o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Então Pedro, ele, ao se deparar com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus, ele fica arrasado. O amor de muitos esfriará. Negamos quando o conhecemos e desfalecemos na fé. Não é apenas conhecer, a palavra do Senhor diz: conhecer a verdade e continuar conhecendo. A verdade não é algo parado, algo estático. Você tem que continuar. Conhecer e continuar conhecendo Deus. Continuar tendo relacionamento com Deus. Continuar buscando Deus. Nós não podemos dizer: eu estou liberto, eu já estou salvo. Não. Eu tenho que continuar buscando libertação todo dia. Torna a nos tirar do cativeiro. A oração que nós temos que fazer: Senhor, nós estamos entrando novamente em um cativeiro. Em um cativeiro. O que mais nós conversamos hoje são coisas fúteis, futilidades. Futilidades. Temos tempo para tantas coisas, mas não temos tempo para Deus. Temos tantos desejos, mas não temos o desejo de servir a Deus. São futilidades. Então a fé, ela esfriará, o amor de muitos esfriará. Nós negamos quando conhecemos e desfalecemos na fé. Abandonamos a sã doutrina. Passamos a ouvir falsos profetas e dar crédito. E a honrá-los muitas vezes. João capítulo 21. Abra a tua Bíblia. João capítulo 21. Pedro saiu daquele olhar arrasado. Sabe que muitas vezes Deus olha para nós e nós ficamos tão arrasados que não queremos mais andar com Jesus. O que mais ouvimos hoje é as pessoas dizendo: não quero mais saber. É porque quando tem esse olhar com Jesus e vem à tona a tua fraqueza, e você diz: eu não vou mudar, eu não consigo mudar, eu não consigo sair dessa situação. Pedro, ele disse: eu vou voltar para a minha antiga profissão. Pedro foi aquele que Jesus teve um encontro com ele e diz: venha Pedro, eu farei você pescador de homens. E Pedro desanima e diz: eu vou voltar a ser pescador de peixes. E ele abandona todos e tudo, não quer mais saber. Todos estavam falando que Jesus tinha ressuscitado. Jesus já tinha aparecido 3 vezes. Mas Pedro ainda não tinha ido encontrar Jesus. Quantas vezes estamos vivendo isso?
Sabemos que Jesus está operando, sabemos que muitas famílias estão sendo transformadas, sabemos que muitas pessoas estão recebendo bênção de Deus, mas nós dizemos, não é mais para mim isso. E continua no velho homem, continua longe. Pedro estava longe, tinha ido lá para a praia, e agora Jesus vai encontrar Pedro aonde? Pescando, voltando à sua antiga profissão, volta a pescar. Capítulo 21 diz assim: depois disso manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. E foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E onde estava Pedro? Pescando. E nada dava certo. Sabe que muitas vezes nós nos afastamos de Jesus e as coisas não dão mais certo. E nós não entendemos que as coisas não dão certo porque estamos longe do Mestre. Estamos longe da palavra do Mestre. O Mestre, ao chegar, diz: olha, lança a rede do lado direito. E quando obedece, o resultado é a rede cheia. Muitas vezes nós esfriamos na fé e não ouvimos mais o Mestre. E começamos a reclamar: não tem mais resultado, não dá mais resultado. E Jesus então, ele chega para Pedro. A palavra diz assim: Pedro é restaurado por Jesus. Pedro estava arrasado emocionalmente, volta à vida antiga, decepcionado. Jesus chama ele pelo velho nome. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Jesus traz a lembrança do velho homem. Muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso nome mais. Estamos tão longe de Jesus. Não temos mais alegria. Não temos mais a evidência da salvação. Voltamos às mesmas práticas. Voltamos aos mesmos lugares. Decepcionado. Quantas pessoas hoje estão decepcionadas com a igreja, com Deus, e voltaram às velhas práticas? Você pode ter se esquecido de Jesus,
Mas Jesus não se esqueceu de você. Ele vai te buscar, Ele vai te chamar. Ele vai aonde você estiver, e Ele vai mostrar o seu amor. E Ele chama: você me ama, Pedro? João, filho de Simão, é o velho nome, você me ama? E Ele diz: tu sabes que eu te amo. Se preocupe com o rebanho, e não com o seu próprio interesse. Apesar de todas as falhas, Jesus não desistiu de Pedro, e não desistirá de você. É um ano de voltar à evidência. Só entraremos em evidência com o olhar de Jesus. Deixe Jesus olhar nos teus olhos. Permita Ele olhar dentro de você, saber quais são os seus sentimentos, te restaurar. As pessoas em volta de você vão começar a dizer: grandes coisas Deus fez por ele. A tua vida vai começar a mudar. E quando você fizer a reflexão, possivelmente o ano que vem, você vai poder dizer: grandes coisas Deus fez por mim. O ano passado eu estava falido. O ano passado eu estava amargurado. O ano passado eu estava no vício. O ano passado eu estava longe de Deus. O Senhor te buscou. Permita Ele olhar nos teus olhos. Todas as vezes que Deus olhar nos nossos olhos, peça para que Ele olhe com misericórdia. Nós não somos grandes. Nós não somos aqueles que nunca vai negar. Se Jesus não estiver conosco, nós somos os primeiros a fugir. Se Jesus não for o nosso escudo, nós não teremos proteção. Lembre sempre da sua palavra, quando Ele te olhar nos olhos: sem mim, nada podeis fazer. Nem voltar à velha prática. Nem voltar à velha prática. Eu tive uma experiência. Eu vim para Jesus, e depois de um tempo eu pensei: eu vou voltar para os meus amigos. Quando cheguei lá, eu não servia mais para ser amigo deles. Eles diziam: mas você não é o crentinho? Você não era crente? E eu, para tentar provar que eu era tão terrível quanto eles, comecei a mergulhar em coisas sujas. Até que um dia o Senhor olhou para mim com misericórdia e disse: eu te escolhi, eu te separei, você é meu. Volte. Foi isso que aconteceu com Pedro. E o Senhor quer que aconteça com você. 2025 é o ano da evidência de Deus na tua vida. Peça ao Senhor que te tire novamente do cativeiro. Não diga que, hora que eu quiser eu volto. Não, o diabo não deixa você voltar. Se o Senhor não for te buscar, você não volta. Pedro, por ele mesmo, não voltaria. Peça ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Esta tem que ser a sua oração nesta noite, e tem que ser a minha oração. Tenha misericórdia. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, o Senhor vai te trazer novamente do cativeiro. Vai tirar das mãos dos opressores. A tua boca vai encher de risos. A alegria vai voltar ao teu coração. Você vai voltar aos cânticos de alegria. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a esses, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Comece a semear, porque você vai colher com alegria. Plante nesta terra
com a semente que o Senhor vai colocar em tuas mãos. E a tua colheita será 100 vezes mais. É um dia de voltar ao Senhor. É um dia de dizer: Senhor, eu quero voltar. Eu quero me arrepender. Eu quero cair aos seus pés. Senhor, eu quero um ano de evidência, porque eu estou cansado. Pedro esfriou. Pedro, ele não tinha mais alegria. Pedro volta a ser um homem velho. Não tinha mais fé e nem visão. Mas o Senhor diz: você me ama? O Senhor nessa noite está dizendo: você ama? Você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Volte para o rebanho. Venha para aquilo que eu te chamei, para aquilo que eu te escolhi. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Se você quer tomar uma decisão por Cristo nesta noite, saia do seu lugar, venha aqui na frente. É uma noite do Senhor mudar a tua história novamente. Provavelmente você está cansado dessa vida, sofrimento, de engano. O diabo tem cirandado a tua vida. E chegou o momento que Jesus está olhando nos teus olhos, está dizendo: eu vim te buscar. Eu quero que você se levante novamente. Eu te escolhi, eu te separei. Se você quer tomar essa decisão, saia do seu lugar, vem aqui na frente hoje. A igreja fique orando. A igreja fica orando. É uma noite de decisões. É uma noite de mudança. É uma noite que Deus está indo buscar os Pedros.